Olá, pais e mães! Estamos aqui hoje para falar de um assunto que vocês me procuram muito para saber como resolver. E hoje eu decidi fazer esse vídeo para que vocês saibam exatamente o que fazer sobre tempo de uso dos filhos na internet. Esse é um dos assuntos que mais aparecem quando eu dou palestras em escolas ou quando os pais me procuram para conversar. Como que eu faço para estabelecer um tempo de uso que seja adequado para os meus filhos no uso da internet? Eu vou falar aqui para vocês hoje como vocês podem fazer isso para que os filhos de vocês usem a internet no tempo adequado, para não prejudicá-los em outras atividades. Combinado? Então, a primeira coisa para se estabelecer uma regra para tempo de uso é os pais começarem a pensar por quanto tempo eles estão usando a internet. Qual é o período que você fica na internet na sua casa? Por quanto tempo você está com a sua atenção voltada para as telas? Sabe por que isso é importante? Porque vocês são exemplos para os filhos de vocês. Então, se os pais ficam muito na internet num horário que eles poderiam ou deveriam estar fazendo outras coisas, a tendência é que os filhos sigam isso também. Então, é muito importante. Quando os pais me trazem essa questão, né, esse problema, eu sempre falo, e aí, como que você está fazendo isso? Vamos começar por vocês. E aí é bom que o pai e a mãe olhem e avaliem. E eu não estou falando que é para parar de usar, porque assim, a gente trabalha com a internet, usamos a internet para nos conectar com as nossas famílias, né? Ainda mais agora nesse tempo de pandemia. Usamos a internet para fazer compras, para ver o que está acontecendo nas redes sociais, para publicar fotos. Tudo isso é muito legal, mas tem que ser feito com moderação. Será que vocês não estão ficando na internet mais tempo do que gostariam? Será que vocês estão usando a internet com consciência, sabendo usar no momento que vocês realmente querem e não estão deixando outras coisas a fazer devido ao uso da internet que vocês estão fazendo? Então a primeira coisa é essa. Vocês vão fazer um faxinão, vocês vão observar como vocês estão usando a internet e depois disso, aí sim que vocês tiverem consciência, que vocês tiverem estabelecido assim o tempo adequado para vocês usarem com consciência, no tempo que vocês gostariam e saber parar quando realmente precisa fazer outra coisa, ou quando se quer fazer outra coisa, ou quando se precisa dar atenção para outras coisas, aí sim começam as instruções para os filhos, tá? Então esse é o primeiro ponto, é o ponto de partida. Os pais vão observar como estão fazendo na internet. Então convido você, a partir de agora, fazer uma análise do tempo que você está ficando na internet. E depois disso, você vai pensar o que está sendo adequado, o que não está sendo adequado e vai estabelecer ali regras para você mesmo sobre quando usar, quando parar, quando dar atenção aos filhos, atenção plena, aquela que você presta atenção no que eles estão falando, que você vê os olhinhos, o rostinho, que você percebe o que os filhos de vocês estão falando. E quando não, quando realmente você quer ficar lá vendo reels no Instagram, assistindo vídeos no YouTube, e tudo bem, desde que seja feito com consciência. Feito isso, começa aí a análise e os combinados com os filhos. A melhor forma de você estabelecer regras para tempo de uso na sua casa sobre o uso da internet é fazer combinados com os filhos. O que são combinados? Combinados é como se fossem contratos, tá? Nós adultos, quando vamos alugar uma casa ou contratar uma prestação de serviço, a gente redige aquele contrato, coloca as regras que se regerão de acordo com aquela prestação de serviço, e aí a gente assina e todo mundo segue aquilo, não é? Os combinados é a mesma coisa, só que a gente vai fazer isso entre filhos e pais. Então, vocês, pais, vão conversar com os filhos sobre o uso da internet, vão ouvi-los, é muito importante ouvir os filhos também, porque senão fica um manda, outro obedece, e aí os filhos não participam aí de toda essa elaboração, de toda essa consciência sobre o uso da internet. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um momento, conversar com os filhos, marca um tempo no final de semana, um horário, e vão conversar. E ouçam por que seus filhos querem ficar na internet, o que eles querem fazer, qual o tempo que eles querem usar. E depois disso, vocês, que são adultos, que têm maturidade, vocês vão explicar para os seus filhos o que, diante do que eles estão querendo, o que é possível e o que não é possível. Por quê? Porque vocês vão observar a rotina da criança ou do adolescente, o que ele faz, quanto tempo vai para a escola,
hora de sono, comer, horário de comer, horário de dormir, horário de brincar, né? De não estar na frente das telas, horário de leitura, outras coisas. Tem as aulas particulares de natação, de futebol. Então vocês vão observando tudo isso e relatando isso para os filhos, né? Porque se em algum momento vocês vão perceber que eles querem ficar muito tempo, a maioria deles querem ficar muito tempo. Então eles ignoram essas coisas do dia a dia que tem para fazer. Então vocês vão destacar isso para eles, que sim, há um momento de usar a internet, mas observando que tem coisas que são obrigatoriamente necessárias a se fazer. Então, diante de toda essa rotina da criança e do adolescente, o que sobra para usar a internet, para não prejudicar essa rotina? Para não prejudicar as atividades físicas que se tem que fazer, porque afinal o corpo deles está em desenvolvimento, precisa sim de atividades físicas, precisa assim de tempo de sono adequado, de uma boa alimentação. Então não dá para pular uma alimentação para ficar jogando online, por exemplo, mas dá para ficar jogando online desde que não se prejudique essa rotina. Então vocês vão conversar sobre isso. E aí vocês vão explicar para o filho de vocês que diante da rotina que ele tem das atividades necessárias, o tempo que seria possível e vocês vão estabelecer isso junto com eles. E vocês vão ver que eles vão criar consciência em relação a isso e vão saber que sim, também é legal ficar online, também é legal jogar, também é legal se divertir, também é legal fazer coisas online, mas desde que seja feito com moderação e não prejudique as outras atividades, tá? E aí, aqui em casa, o que a gente faz? Depois dessa conversa, que é uma conversa de fala e escuta, não é só fala, né? Não é um manda, outro obedece, a gente entra num acordo. O que eu faço? A gente redige isso. Às vezes meus próprios filhos escrevem os combinados, aí eu peço para eles trazerem, ou às vezes eu mesma escrevo no computador ou à mão mesmo. Todo mundo lê, estamos de acordo? Todo mundo assina. E aí eu penduro em algum lugar aqui em casa. Por que para mim funciona bastante? Por que eu recomendo que vocês façam isso? Porque depois de um tempo, ainda mais crianças e adolescentes, eles esquecem do combinado. Então, aquele tempo que a gente combinou, não, mas eu não falei isso. E aí fica a mãe falando, não, foi isso mesmo que a gente combinou. E o filho lá, não foi isso que eu combinei, não. Combinei outro horário, não era bem isso. Aí a gente pega o que a gente escreveu e assinou e vamos ler, vamos tirar a dúvida. Quem é que realmente está certo, quem não está? E aí todo mundo se surpreende. É verdade, estava escrito isso, eu combinei. Então é mais fácil dos filhos cumprirem para não cair no esquecimento, sabe? Também vocês podem estabelecer até regras durante a semana e regras de final de semana. Então, às vezes, o que acontece nesses esquecimentos? Os filhos só lembram do final de semana porque eles ficam mais. E aí, depois eles querem transportar essa regra do final de semana para durante a semana, que é um pouco mais corrido devido, né, à escola e tudo mais. Então, vocês vão lá, você pode falar, vai lá e leia qual é o combinado que a gente fez e pronto. Então, para mim, tem sido uma ferramenta muito boa. E aí, nesses combinados, o que a gente vai estabelecer? O tempo de uso, né? Quantas horas por dia, quanto tempo por dia eles vão poder ficar, observando o período durante a semana, o período de final de semana e o horário de uso. Qual que é a diferença de um para o outro? O horário de uso vai começar às X horas da manhã e ali dentro desse tempo de uso ele vai poder ficar até tal hora da noite. E é bom estabelecer o horário de uso, sabe por quê? Porque senão pode ser que eles queiram ficar até de madrugada e aí no outro dia tem que acordar cedo para ir para a escola, isso acaba prejudicando o sono. E isso, ao longo do tempo, né, se isso acontecer durante muito tempo, vai acabar acarretando ali prejuízos para a saúde dessa criança ou desse adolescente. Então é muito bom estabelecer tempo de uso e horário de uso, fazer isso se vocês acharem que é adequado para a família de vocês por escrito, todo mundo assina e fica lá. Fica afixado numa parede, em algum lugar que vocês queiram ir na casa de vocês. Então isso é realmente muito importante e nesses combinados também podem ter regra para pais, regra para filhos, sabe por quê? Porque o local de uso nesses combinados também é importante. Então, se vocês entenderem que não é adequado usar o celular durante as refeições, isso tem que valer para pais e para os filhos, tá? Se vocês entenderem que no momento que tá toda a família no restaurante não é para usar nem pais, nem filhos. Então, essas regras também podem envolver os pais e aí vai depender de um esforço grande de vocês também para cumprir isso, tá? Para serem exemplo para os filhos também. E uma outra ferramenta para garantir aí
o cumprimento desse tempo de uso, para auxiliar vocês pais nessas regras de tempo de uso, para que os filhos de vocês usem adequadamente. É o controle parental. O controle parental é uma ferramenta que pode ser instalada no computador, no celular, no iPad, em que você vai configurar regras para tempo de uso, horário de uso, acesso a conteúdos, o que pode, o que não pode. O que é legal nisso? Tem pais e mães que não gostam, acham que é uma invasão de privacidade, que é muito controle. Eu acho que cada família tem que pensar o que é melhor para si. Tem pais que não gostam, eu super respeito, não tem problema nenhum, desde que faça ali o acompanhamento, desde que tenham regras também, né? Não deixe os filhos soltos aí online. Mas para aquelas famílias que quiserem adotar o controle parental como uma ferramenta auxiliar, o que eu recomendo? Primeiro, falar para os filhos que haverá a instalação dessa ferramenta, para que os filhos saibam. Tem que ser transparente, tem que ser honesto, tem que saber mesmo. E falar para eles que isso é uma ferramenta auxiliar para ajudar, para protegê-los online. Isso é muito importante, tá? E aí vocês podem até convidar os filhos para que, diante desses combinados que vocês vão fazer, colocar essas regrinhas no controle parental. Então, o tempo de uso que foi combinado lá na conversa que vocês tiveram vai estar configurado ali no controle parental. O horário de uso também vai estar configurado ali no controle parental. O bloqueio a conteúdos inadequados, né, que são palavras inadequadas que você configura para que seus filhos não acessem, você vai explicar que há conteúdos que são inadequados ali para os filhos de vocês, tá? Então, essa é uma forma, né? O controle parental ajuda bastante os pais a estabelecerem regras ali e o cumprimento de regras para tempo de uso e para outras coisinhas mais, né? Mas é uma ferramenta que ajuda muito, né? Para a família que resolve adotar, é uma ferramenta que ajuda muito. Então, assim, essas são as regras básicas aí para que você consiga, dentro da sua casa, com seus filhos, estabelecer ali o uso da internet num tempo adequado, no horário adequado, para não prejudicar o crescimento e o desenvolvimento do seu filho e para que seus filhos estejam ali protegidos online, saibam usar adequadamente, criem consciência do quanto a internet é uma ferramenta legal, mas se for utilizada em excesso, em exagero, pode causar problemas ali físicos e psicológicos, tá bom? Então, assim, espero ter ajudado vocês. Quero que vocês sigam aí as minhas recomendações, especialmente quanto aos pais observarem o tempo de uso que estão fazendo ali da internet e que façam combinados legais na casa de vocês, com conversas legais entre pais e filhos, para que tudo dê certo aí para vocês, tá? Boa tarde, fiquem bem, até mais.